Olá, pessoas de sucesso, o meu nome é Igor Ribas e hoje eu vou falar sobre o Tribunal de Nuremberg. Vocês já ouviram falar no Tribunal de Nuremberg? Qual foi o estopim para ele ser criado e qual foi o seu objetivo? No vídeo de hoje nós vamos explicar para vocês o que foi o Tribunal de Nuremberg. Quase no final da Segunda Guerra Mundial, quando os caminhos já estavam meio que decididos, a Alemanha já estava em franca decadência, os Estados Unidos, então, juntamente com a França, Inglaterra e a União Soviética, começaram a conversar e trocar ideias sobre o que eles iriam fazer com os líderes da Alemanha nazista depois que a guerra acabasse. Basicamente, havia duas hipóteses em jogo: levar os líderes nazistas a um julgamento ou executar todos eles sumariamente sem julgamento nenhum. Essa era a proposta de um pensador chamado Erwin Morgenthau, inclusive ficou conhecido como Plano Morgenthau. E a princípio, essa era a proposta que mais estava em alta entre os 4 países aliados. Mais para frente, com o término da guerra e com o descobrimento dos horrores dos holocaustos e outras barbaridades que foram feitas pelos nazistas, forçou a ideia que executar sumariamente todos os membros do alto escalão do partido nazista soaria como uma espécie de vingança dos vencedores de guerra. E para não repetir a mesma barbaridade e a mesma sumariedade que os nazistas agiram com os seus inimigos, a ideia de se criar um tribunal ganhou força, então surgiu o Tribunal de Nuremberg. A primeira coisa que é importante dizer é que o Tribunal de Nuremberg é um tribunal de exceção. Ele não era um tribunal que existia antes, e ele foi criado especificamente para julgar os grandes nomes do partido nazista que foram capturados ou que se renderam com o final da guerra. Os demais soldados militares de patentes baixas ou pessoas que participaram de forma direta ou indireta seriam julgados em tribunais locais, em suas regiões onde eles cometeram os crimes. Mas os grandes cabeças seriam julgados no Tribunal de Nuremberg. A princípio, seriam julgados 199 homens, sendo 21 deles líderes nazistas. Vale ressaltar que os aliados queriam julgar Adolf Hitler e Joseph Goebbels, porém eles haviam se suicidado. Mas o grande nome era o Hermann Göring, que era o segundo na hierarquia nazista. Ele se entregou à aeronáutica inglesa e foi capturado e levado a julgamento junto das demais pessoas. Os trabalhos em Nuremberg começaram em 20 de novembro de 1945. Os 4 países aliados criaram um estatuto para este tribunal e decidiram que cada país nomearia um juiz titular e um substituto. Como é natural em um tribunal de exceção, a primeira coisa que foram questionadas pelos réus foi a legitimidade e a imparcialidade desse tribunal. Eles externaram a ideia de que estava havendo uma espécie de vingança maquiada na forma de um tribunal e que todo mundo já saberia os resultados e que todos seriam mortos e sentenciados ao fim. E não foi exatamente isso que aconteceu, pois com o julgamento houve absolvidos e sentenciados à prisão de 10 a 15 anos e também prisão perpétua. O Tribunal de Nuremberg tentou prover a todas as partes o direito de buscar documentos e apresentar testemunhas. A acusação acumulou mais de 1 tonelada de documentos, principalmente apreendidos nos campos de concentração. Só que mesmo assim, algumas limitações foram impostas, principalmente para a defesa. A primeira delas era que no próprio estatuto se proibia questionar a legitimidade e a imparcialidade do tribunal. Esse era o principal argumento da defesa. Outra decisão foi tipificar como crimes condutas que até então não eram tipificados. Basicamente, eram 3 acusações que caíam sobre os réus em Nuremberg: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Outra limitação imposta à defesa foi o princípio do Führer. Foi a impossibilidade de você alegar estar cumprindo uma ordem de um superior hierárquico como método de defesa. E aí temos um problema muito sério. A Alemanha foi um dos países durante o período nazista que mais editou leis. Um país que levou o positivismo ao extremo se propôs a ordenar as ciências experimentais
considerando modelo por excelência de conhecimento humano, no qual recebeu várias críticas, é claro. Praticamente todos os fatos, inclusive a execução dos judeus, foram feitas através de lei. Então, se você a recusasse de cumprir a lei, você poderia muito bem ser condenado à morte. E isso foi o que aconteceu com muita gente que se recusou a obedecer às leis. Então, não seria justo algumas dessas pessoas serem condenadas por terem cumprido com o que a lei ordenava. No entanto, como foi informado anteriormente, esse argumento não foi aceito. Poderia, em alguns casos, dar uma redução de pena aos réus. Um dos fatos que marcou muito o Tribunal de Nuremberg foi a exibição de alguns vídeos que tinham acabado de serem feitos nos campos de concentração. Até então, grande parte da humanidade ainda não teria acesso a essas imagens e não sabiam dos crimes que os alemães teriam cometido. Inclusive, juízes e pessoas presentes ficaram horrorizados ao vê-los. Para concluir, após aproximadamente um ano da criação do Tribunal de Nuremberg, foram sentenciados 22 réus. Embora se esperasse que todos recebiam pena de morte, 3 deles foram absolvidos e diversos deles tiveram penas mais brandas. Lembrando que o Rehmann recebeu pena de morte por enforcamento e ele solicitou permutação por morte por fuzilamento, uma questão de honra militar, coisa que foi negada, acabando que ele acabou se suicidando antes do cumprimento da pena. O Tribunal de Nuremberg inspirou a Convenção de Genebra, que dita as leis de guerra internacionais e contribuiu para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, inclusive tema do próximo vídeo. Então é isso, pessoal, essa foi um pouco da história do Tribunal de Nuremberg. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.